Capítulo 4. Joyce. Já faz muitos anos que tive meu primeiro diário, mas fui dar uma olhada nele e creio que não interessaria a vocês em nada, a não ser que sejam interessados em Hayward's Heath nos anos 1970. Parto do pressuposto de que não estão, sem nenhuma ofensa nem a Hayward's Heath nem aos anos 70, considerando que na época eu gostava muito de ambos. Mas alguns dias atrás, depois daquele encontro com Elizabeth, fui à minha primeira reunião do Clube do Crime das quintas-feiras e tenho pensado que talvez valha a pena escrever a respeito. Como aquele diário sobre Holmes e Watson que alguém escreveu, sabem? As pessoas amam o assassinato, não importa o que digam em público, então vou fazer essa experiência. Eu sabia que o Clube do Crime das quintas-feiras seria formado por Elizabeth, Ibrahim Arif, que mora em Wordsworth e tem uma varanda que se estende por todo o entorno da casa, e Ron Rich. Sim, o Ron Rich o próprio. Esse era outro aspecto que me animava. Agora que eu conheço um tantinho melhor, o deslumbre passou um pouco, mas ainda assim. Penny Gray também participava, mas agora ela está em Willows, a casa de repouso. Pensando agora, eu me encaixei direitinho. Parecia haver uma vaga e eu era a nova Penny. Na ocasião, porém, eu fiquei nervosa. Lembro bem, levei uma garrafa de um bom vinho, gastei quase 9 libras, para vocês terem uma ideia, e ao entrar encontrei os três já na sala de quebra-cabeças, espalhando fotografias pela mesa. Elizabeth havia formado o Clube do Crime das Quintas-Feiras com Penny, que fora inspetora da polícia de Kent por muitos anos e levava as pastas com os casos não resolvidos de assassinato. Ela nem deveria ter esses arquivos, mas quem se importava com isso? Depois de certa idade, você pode fazer basicamente o que quiser. Ninguém vai repreendê-lo, exceto os médicos e os filhos. Não é para eu contar o que Elizabeth fazia para ganhar a vida, ainda que às vezes ela mesma fale sobre o assunto. Basta dizer que assassinatos, investigações e coisas do gênero não eram coisas de outro mundo para ela. Elizabeth e Penny analisavam cada pasta, linha por linha, estudavam cada fotografia, liam os depoimentos de todas as testemunhas, sempre à procura de algo que pudesse ter passado despercebido. Não gostavam da ideia de ainda poder haver culpados circulando por aí, felizes da vida, sentados no jardim, fazendo sudoku, cientes de terem cometido um assassinato e escapados ilesos. E acho que as duas também curtiam muito aquilo. Algumas taças de vinho e um mistério. Socializar em clima sanguinolento é divertido. Eles se encontravam toda quinta-feira. Daí o nome. A razão de ser as quintas era a existência de um horário vago na sala de quebra-cabeças. Um espaço de 2 horas entre história da arte e conversação em francês. Na agenda constava, e ainda consta, o nome Ópera Japonesa, grupo de discussão. Assim era garantido que ninguém as incomodaria. Por diferentes razões, ambas podiam contar com certos favores. E ao longo dos anos, todo tipo de gente fora chamada para uma conversa amigável. Peritos criminais, contadores e juízes, arboristas, criadores de cavalos, sopradores de vidro. A sala de quebra-cabeças recebeu todos eles. Quem quer que Elizabeth e Penny julgassem poder ajudá-las com uma ou outra dúvida. Logo, Ibrahim se juntou às duas. Costumava jogar bridge com Penny e já as havia ajudado aqui e ali. Ele é psiquiatra, ou era psiquiatra, ou ainda é, eu não sei ao certo. Quando se é apresentado a ele, não dá nem para desconfiar, mas depois de conhecê-lo um pouquinho melhor, faz algum sentido. Eu jamais faria terapia, porque quem quer desvendar todo esse emaranhado de questões, sabe? Prefiro não correr o risco, obrigada. Minha filha Joana já faz terapia, apesar de ser difícil entender, porque quando se vê o tamanho da casa dela. Bom, mas enfim. Ibrahim já não joga mais bridge, e eu acho isso uma pena. Ron, basicamente, se convidara, o que não será uma surpresa para ninguém. Nunca caiu naquele papo de ópera japonesa e adentrou a sala de quebra-cabeças numa certa quinta-feira, disposto a saber o que acontecia ali. Elizabeth admira a desconfiança acima de tudo, por isso o convidou a olhar a pasta de um chefe de escoteiros cujo corpo fora encontrado carbonizado em 1982, no mato próximo à rua A27. Ela logo identificou o ponto forte de Ron. Jamais acreditar numa única palavra proferida por qualquer pessoa. Hoje, Elizabeth diz que ler fichas policiais, munida da certeza de que a polícia mente para você, é surpreendentemente eficaz. A propósito, a sala tem esse nome de quebra-cabeças, porque é onde os maiores quebra-cabeças são montados.
em cima de uma mesa de madeira suavemente inclinada no centro do aposento. Quando eu entrei ali pela primeira vez, havia nela um de 2.000 peças do porto de Whitstable, faltando um retângulo de céu. Fui ao Whitstable certa vez passar o dia, mas não entendi qual era o atrativo. Depois de comer as ostras, não há mais muito a se fazer, pois Ibrahim já havia recoberto o quebra-cabeças com uma espessa tela de acrílico, e era ali que ele, Elizabeth e Ron haviam espalhado as fotos da autópsia da pobre moça. A tal que Elizabeth achava ter sido assassinada pelo namorado. Este namorado específico era amargurado por ter retornado do exército inválido, mas sempre há alguma coisa, certo? Todos temos nossas histórias tristes e nem por isso saímos matando gente por aí. Elizabeth me disse para trancar a porta, depois de entrar e dar uma olhada em algumas fotos. Ibrahim se apresentou, apertou minha mão e disse que havia biscoitos. Explicou que eles tentavam acabar com a camada de cima antes de começarem a comer a de baixo. Eu respondi que ele estava praticamente querendo ensinar o padre a rezar a missa. Ron pegou meu vinho e o colocou ao lado dos biscoitos. Balançou a cabeça num gesto positivo para o rótulo, comentando que era branco. E então beijou minha bochecha, o que me fez parar para pensar. Sei que vocês podem achar normal um beijo na bochecha, mas não quando se trata de homens na casa dos 70 anos. Os únicos homens que nos beijam na bochecha são genros ou algo assim. Percebi de cara se tratar de um assanhadinho. Descobri que o famoso líder sindical Ron Rich vivia no vilarejo quando ele e John, o marido de Penny, cuidaram de uma raposa ferida até ela ficar boa e a batizaram de Scargill. A história havia aparecido no jornalzinho local assim que cheguei por aqui, levando-se em conta que John era veterinário e Ron. Era o Ron. Suspeitei que John se encarregara dos cuidados com o animal e o Ron simplesmente de batizá-lo. O jornalzinho, aliás, se chama Direto ao Ponto. Nós nos amontoamos ao redor das fotos da autópsia. A pobre moça e a ferida que nunca deveria tê-la matado, mesmo naquela época. O namorado fugiu da viatura de Penny, rumo a uma entrevista coletiva da polícia e nunca mais fora visto. Havia sentado a mão em Penny também. Nenhuma surpresa nisso. Quem bate numa mulher, bate em duas. Mesmo se não tivesse fugido, creio que ele teria se safado. Sei que até hoje lemos o tempo todo sobre essas coisas, mas na época era ainda pior. A intenção do Clube do Crime das Quintas-Feiras não era restaurar a justiça num passe de mágica. Isso, imagino, todos nós sabíamos. Penny e Elizabeth haviam solucionado casos de todos os tipos para satisfação própria. Mais do que isso não dava para fazer. Então acho que podemos dizer que Penny e Elizabeth nunca realizaram de fato seu desejo. Todos aqueles assassinos continuaram sem castigo, rondando por aí, ouvindo a previsão do tempo para o litoral. Haviam se safado, como às vezes acontece, sinto informar. Quanto mais velhos ficamos, mais temos de aceitar esse tipo de coisa. Enfim, estou só filosofando, e isso não nos levará a lugar nenhum. Já na quinta-feira passada, pela primeira vez, fomos nós quatro, Elizabeth, Ibrahim, Rom e eu. E como estava dizendo, foi muito natural, como se eu estivesse completando o quebra-cabeças deles mais uma vez. Por ora, o diário fica por aqui. Amanhã há uma grande reunião no vilarejo. Eu costumo ajudar a organizar as cadeiras para esse tipo de situação. Eu me voluntario porque, bom, A, faz com que eu pareça prestativa, e B, assim tenho prioridade de acesso às bebidas. A reunião é para consultar todos a respeito de uma nova obra em Cooper's Chase. Ian Venton, o chefão, virá nos dizer do que se trata. Tento ser honesta sempre que posso e por isso espero que não se incomodem por eu dizer que não gosto dele. O sujeito é tudo de ruim que um homem pode se tornar quando deixado por conta própria. Tinha havido um zum amedrontado quanto à nova obra, pois estão cortando árvores e removendo um cemitério, e há rumores sobre turbinas de vento. O Ron mal pode esperar para criar um caso, e eu para vê-lo fazer isso. De agora em diante, prometo tentar escrever alguma coisa todos os dias. Vou torcer para algo acontecer. Fim do capítulo 4.